Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, o Ângelus com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvanei José. Um bom domingo a você. 31º domingo do tempo comum. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, temperatura neste momento em torno dos 22 graus centígrados. Estamos vivendo o período do outono, mas com um ar primaveril. Uma saudação a todos vocês que estão conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Um bom domingo a você. Um bom domingo a todos os brasileiros que hoje vão votar no segundo turno para as eleições gerais para presidente da República, mas também nos estados onde nós temos o segundo turno. Uma saudação então a todos vocês nesse dia tão importante para a nossa nação. Imagens que chegam até você com muitos brasileiros com bandeiras também presentes nesta manhã de domingo. O dia começou com uma triste notícia, um massacre de jovens, 150 jovens em Seul que perderam a vida. Foram mortos em uma área da vida noturna. Havia mais de 100 mil deles nas ruas estreitas daquele bairro e a debandada provocada pela notícia da presença de uma estrela pop local. Decretados 7 dias de luto nacional. Imagens ainda que chegam até você da grande Praça São Pedro, com milhares e milhares de fiéis e peregrinos que se reúnem para rezar a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco. Outro olhar para esta semana que se inicia também, o Papa Francisco viajará para o pequeno arquipélago do Bahrein de 3 a 6 de novembro, a convite das autoridades civis e eclesiásticas. Francisco participará do encerramento do Fórum do Bahrein para o diálogo e terá outros 6 compromissos públicos, o último dos quais um encontro de oração com a igreja local. Será a 39ª viagem apostólica internacional de Francisco, confiada à intercessão de Maria. 4ª viagem internacional desse ano do Papa Francisco, que pretende ser mais uma etapa preciosa de um caminho de fraternidade e de compreensão. Uma viagem no crescimento e intensificação das relações com o mundo islâmico e seus representantes. Imagens que chegam até você da janela mais famosa do mundo, em que dentro de instantes assoma Papa Francisco para a oração mariana do Ângelus, precedida sempre com a sua alocução. Abrem-se as cortinas nesse momento e em presença do Papa Francisco, sendo saudado por milhares e milhares de fiéis, como podemos ver nas imagens que chegam até você de Vatican Media. A presença na Praça São Pedro de fiéis e peregrinos. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, na liturgia, Hoje, na liturgia, o Evangelho narra o encontro entre Jesus e Zaqueu, chefe dos publicanos na cidade de Jericó. No centro dessa narração está o verbo procurar. Estejamos atentos, procurar. Zaqueu procurava ver quem era Jesus.
E Jesus, após encontrá-lo, afirma: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Detenhamos-nos nos dois olhares que se procuram. O olhar de Zaqueu, que procura Jesus, e o olhar de Jesus, que procura Zaqueu. O olhar de Zaqueu. Trata-se de um publicano, ou seja, um daqueles hebreus que cobravam impostos em nome dos dominadores romanos e se aproveitavam de sua posição. Por causa disso, Zaqueu era rico, odiado por todos e visto como um pecador. O texto diz que ele era pequeno em estatura. E por isso, talvez, também alude à sua baixeza interior, à sua vida medíocre e desonesta, com o olhar sempre dirigido para baixo. Mas o importante é que ele era pequeno. No entanto, Zaqueu quer ver Jesus. Algo o impulsiona a ver Jesus. Ele correu à frente, diz o Evangelho, e para poder vê-lo, subiu em um sicômoro, porque devia passar por ali. Subiu num sicômoro. Zaqueu, aquele que dominava tudo, faz o ridículo. Vai na estrada do ridículo para ver Jesus. Pensemos o que aconteceria se, por exemplo, o ministro da Economia subisse numa árvore para ver outra coisa. Risca de ser riso. Ele se fez ridículo para ver Jesus. Zaqueu, em sua humildade, sente a necessidade de procurar outro olhar, o de Cristo. Ele ainda não o conhece, mas está esperando que alguém o liberte de sua condição, que o tire da lama que se encontra. Isto é fundamental. Zaqueu nos ensina que na vida nunca tudo está perdido. Por favor, nunca tudo está perdido. Nunca. Podemos sempre abrir espaço para o desejo de recomeçar, de partir novamente, de se converter. Recomeçar, partir novamente, converter-se. Isso faz Zaqueu. Decisivo nesse sentido é o segundo aspecto, o olhar de Jesus. Ele foi enviado pelo Pai para procurar quem se perdeu. E quando chega a Jericó, passa precisamente ao lado da árvore onde está Zaqueu. O Evangelho relata que Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. É uma imagem muito bonita, porque se Jesus tem que olhar para cima, isso significa que ele está olhando para Zaqueu de baixo. Essa é a história da salvação. Deus não nos olhou do alto para nos humilhar e julgar. Pelo contrário, ele se abaixou ao ponto de lavar nossos pés, olhando para baixo e restituindo-nos dignidade. Assim, o encontro de olhares entre Zaqueu e Jesus parece resumir toda a história da salvação. A humanidade com suas misérias procura a redenção. Mas antes de tudo, Deus, com sua misericórdia, procura sua criatura para salvá-la. Irmãos e irmãs, lembremos-nos disso. O olhar de Deus nunca se detém em nosso passado cheio de erros, mas olha com infinita confiança para o que podemos nos tornar. E se às vezes nos sentimos pessoas de baixa estatura, não à altura dos desafios da vida, muito menos do Evangelho, atolados em problemas e pecados, Jesus sempre nos olha com amor. Ele nos olha. Como com Zaqueu. Ele vem ao nosso encontro, nos chama pelo nome, e se o acolhemos, ele vem à nossa casa. Então podemos nos perguntar, como olhamos para nós mesmos? Sentimos-nos inadequados e nos resignamos? Ou precisamente ali, quando nos sentimos desanimados,
procuramos o encontro com Jesus? E depois, que olhar temos para com aqueles que erraram e estão lutando para se levantar do pó de seus erros? É um olhar de cima que julga, despreza e exclui? Recordemos que é lícito olhar para uma pessoa, de olhar de cima para baixo, somente para levantá-lo, nada mais. Somente, neste caso, é lícito olhar de cima para baixo. Mas nós, cristãos, devemos ter o olhar de Cristo que abraça de baixo, que procura os perdidos com compaixão. Este é e deve ser o olhar da igreja, sempre o olhar de Cristo, não o olhar que condena. Rezemos a Maria, para cuja humildade o Senhor olhou, e peçamos-lhe o dom de um novo olhar sobre nós mesmos e sobre os outros. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, enquanto celebramos a vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte, rezemos pelas vítimas do atentado terrorista que em Mogadishu matou mais de 100 pessoas, entre as quais muitas crianças. Deus converte o coração dos violentos. Rezemos o Senhor ressuscitado por aqueles, sobretudo jovens, morreram nesta noite em Seul, pelas trágicas consequências. Ontem, em Medellín, Colômbia, foi beatificada Maria Berenice Duque Henke, fundadora das Pequenas Irmãs da Anunciação. A sua longa vida, concluída em 93, ela gastou toda ao serviço de Deus e dos irmãos, principalmente dos pequenos e excluídos. O seu zelo apostólico que a levou a levar a mensagem de Jesus além dos confins do seu país, reforça em todos o desejo de participar com a oração e a caridade na difusão do Evangelho no mundo. Um aplauso à nova beata. Saluto Saúdo
Todos vocês, romanos e peregrinos de vários países, famílias, grupos paroquiais e associações, cada um de vocês. Em particular, saúdo na Espanha os fiéis de Córdoba e o Coral de São Sebastião, que celebra 125 anos de atividade. Os jovens do movimento Acuna, o grupo de São Paulo do Brasil, os religiosos e religiosas da Indonésia, residentes em Roma. Saúdo também os participantes do encontro promovido pela Rede Mundial, pela UNSA, como também as crianças da primeira comunhão de Nápoles, os grupos de fiéis e os jovens da Imaculada. Não vamos esquecer, por favor, na nossa oração, na nossa dor, no coração, a martirizada Ucrânia. Rezemos pela paz. Não vamos cansar de fazê-lo. Passo votos a todos de um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco o Ângelus deste domingo, recordando da Beata Maria Berenice Dunk, em Colômbia, mas também do massacre de jovens em Seul, esmagados. Uma multidão que tentava caminhar na debandada num dos bairros da capital, Seul. São mais de 150 jovens. Até o momento, o número atualizado é de 153 mortos. Olhar do Santo Padre também para os mais de 100 mortos e um atentado em Mogadishu. A oração também do Papa pela paz na Ucrânia. E o nosso pensamento vai também para o nosso Brasil, que hoje tem eleições gerais, segundo turno, recordando as palavras, o pensamento do Papa na última quarta-feira durante a audiência geral. Pensamento ao povo brasileiro. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, o livre do ódio, da intolerância e da violência. Desejando a todos vocês um bom domingo, boas eleições. Nos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.